Muitas pessoas andam comentando aí. Ah, dizem que a gente atrai aquilo que a gente tem medo. Então vou começar a ter medo de um Pix, medo daquela viagem sensacional, incrível, medo daquele boy magia, de repente me conquistar, de repente ele se apaixonar por mim, aquela mulher incrível olhar para mim com outros olhos, né? Aí começam a surgir 1001 comentários aí, as pessoas falando que vão começar a ter medo de coisas incríveis, sensacionais, que qualquer pessoa adoraria aí ter na vida como realização, né? E a gente atrai o que tem medo por quê, né? A gente atrai o que tem medo porque onde a gente coloca o foco, fica a nossa atenção. Não é assim, né, que se explica a lei da atração, que se explica a cocriação, porque quando a gente começa a ter medo demais de viver determinada situação, o que a gente faz? A gente imagina, né? Quando a gente imagina aquela cena, aí já vem logo aquele sentimento relacionado com aquela cena, o que a gente sentiria se vivesse aquilo, aquela situação, se passasse por aquela situação, como a gente ia se sentir. Aí ao imaginar, a gente realmente sente, às vezes dá aquele friozinho na barriga, aquela angústia, né? E aí a gente acaba atraindo, por quê? Porque quando a gente imagina aquela cena, sente ela como se estivesse vivendo ela, a gente está cocriando, né? A gente está dando força para aquilo, a gente está colocando foco e energia e se conecta com aquela energia, e logo o universo entende que a gente gosta daquilo, que a gente, né, tá sentindo realmente, se entregando àquela emoção. E é onde as coisas se manifestam na nossa realidade, não é bem assim? Então, assim, aí as pessoas falam, ah, então eu vou passar a ter medo de repente aí conseguir um Pix, conseguir realizar aquela viagem incrível que eu tanto quero realizar, ou conseguir aquele carro, conquistar aquele carro, aquele cargo no emprego, vou começar a ter medo. Mas por quê, né? A pessoa está relacionando o medo com conquistar aquilo, porque quando a gente tem medo, o que a gente sente? A gente imagina, sente toda aquela emoção como se a gente estivesse vivendo aquela situação, vivendo aquilo. Então, se a gente quer algo demais, o que a gente faz? A gente tem que colocar a nossa energia a nosso favor, né? É se conectar com a energia a nosso favor, porque quando a gente tem medo, parece até que as emoções fluem com mais facilidade, porque a gente não consegue controlar as nossas emoções, o nosso medo, aquele frio no estômago, sabe? Aquele tremorzinho que dá na perna. Quando a gente sente medo, quem nunca sentiu medo, né? A gente sabe exatamente as sensações que vêm, o pensamento. A gente imagina, por mais que a gente não queira, a gente imagina aquela cena, sabe? E se imagina vivendo aquilo. Nossa, que terrível. Aí é um sentimento tão forte, assim, a gente sente de verdade como se estivesse vivendo, e dá forças àquela energia, né? Dá forças àquela energia. Então, quando a gente quer algo bom de verdade, o que a gente faz? A gente tem que procurar sentir aquilo de verdade, imaginar e sentir também de verdade. De repente, vamos supor, eu quero aquele comprar aquele carro ou ter aquele carro, né? Não interessa como vem, como vai chegar na minha vida, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou me imaginar naquele carro, vou pensar naquele carro com detalhes, da mesma forma que eu imaginaria se fosse uma cena de medo, né? Eu vou imaginar aquele carro com detalhes, eu vou sentir aquele carro com detalhes, cada detalhe dele, eu vou saber cada detalhe dele. Eu vou entrar naquele carro, eu vou sentir eu sentando naquele carro, eu pegando naquele volante, sabe? Sentir de verdade. Olha só o que eu estou falando, é o sentir de verdade. É sentir que de fato você está dentro daquele carro, sentir você sentando naquele carro, você pegando no volante, você ali na direção, você na estrada, você dirigindo aquele carro,
você ver toda aquela cena e sentir, viver realmente aquela cena. A emoção, que emoção você está sentindo quando você está sentado ali naquele carro, dirigindo aquele carro? Como você se sente sendo dono daquele carro? Tá sentindo? É relacionar, é a mesma coisa que você sente quando você tem medo. É colocar a sua energia ali de verdade, né? É de verdade. Por isso que quando as pessoas falam assim, a gente atrai o que a gente tem medo, porque a gente coloca energia naquilo. Então a gente pode sim atrair o que tem medo, mas a gente atrai também as coisas que a gente quer de verdade. Quer de verdade, as coisas que realmente traz alegria pra gente. Alegria pra vida da gente. Então é saber usar a nossa energia a nosso favor, né? Às vezes a gente tá ali com um pensamento ruim, é saber limpar, tentar, né, pelo menos, limpar aquele pensamento ruim, substituindo por um pensamento bom. Substituindo, tá? Então, é isso, é saber que as energias, elas se conectam. Quando você está com um sentimento bom, você vai se conectar a uma energia boa. Você está com um sentimento ruim, você vai se conectar a uma energia ruim. E aí, gente, é onde entra o Ho'oponopono. Eu sempre falo, né? O Ho'oponopono, ele serve para limpar aqueles programas ali que está sabotando a gente, porque às vezes a gente está ali tentando diariamente, constantemente, o tempo todo pensar coisas positivas, mas a nossa mente inconsciente acredita no negativo. Ah, é que eu não mereço ser feliz. Ah, que eu não vou conseguir por mais que eu tente. Muitas vezes a nossa mente consciente está batalhando, está acreditando que a gente merece sim, que a gente consegue sim, mas o inconsciente não está acreditando. E o Ho'oponopono, ele serve para ajudar a limpar todo esse lixo, né? Todo esse lixo que precisa ser limpo, que é esse inconsciente, essas crenças inconscientes que a gente não sabe que tem. E fazer o Ho'oponopono é muito fácil e os resultados são incríveis, né? Incríveis. E para fazer, você fala sempre o seu primeiro nome. Por exemplo, Viviane, abençoada. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Viviane, abençoada. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Viviane, abençoada. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Aí assim você vai limpando tudo aquilo que você tem medo. Porque fazendo para você, você já está fazendo para tudo, né? Faz quantas vezes você sentir necessidade. Quantas vezes você sentir necessidade e achar que é o suficiente para você. Ou você pode fazer as 108 vezes usando ali o Japamala, tá? Tem vídeos aqui falando aqui no canal. Você pode fazer também usando o Japamala. E fazendo o Ho'oponopono, você vai ver que você vai começar a atrair as coisas boas, porque você vai limpando, sabe? Aqueles pensamentos negativos, aquelas coisas que muitas vezes você tem medo e não sabe, né? Porque às vezes a gente tem medo sim de atrair coisas boas para a vida da gente e a gente não sabe. É como eu até às vezes eu falo, né? Às vezes a gente tem medo de atrair aquele Pix. Sim, sabe por quê? Porque a gente tem medo. Ai, meu Deus, aquele medo inconsciente. Se eu tivesse muito dinheiro, será que eu ia saber o que fazer com tanto dinheiro? Será, gente, que eu não ia desviar, de repente, do meu caminho, ou magoar as pessoas que eu amo? Será que eu não ia gastar com besteira, né? Muitas vezes a gente se pega. O que eu faria com tanto dinheiro? Né? Não é? Às vezes, por incrível que pareça, às vezes a gente tem medo de atrair coisas boas, sim. Que nem existe casos que às vezes a pessoa pega e fala assim, a mulher, né, ela tá ali, não tá se sentindo bonita e ela fica pensando assim,
Ai, mas e se eu ficar bonita de repente e meu marido começar a sentir ciúme, meu casamento parar de ir bem? Acontece, sabia? De repente meu casamento não vai mais ir bem, porque a gente vai começar a brigar, a gente vai começar a discutir, se desentender, e eu tô tão feliz no meu relacionamento. Acontece, né? Acontece muito. Ou de repente a mulher tá ali querendo emagrecer, tentando emagrecer e não tá conseguindo, porque tá com medo de repente de não ter roupas o suficiente, né? O que eu vou fazer? Se eu emagrecer, será que eu vou ter roupa para vestir? Então, às vezes a gente quer demais uma coisa assim, mas a gente tem medo daquilo realizar e a gente não saber como lidar com aquilo, tá? Então, tem isso, sim, por incrível que pareça, tem sim. Se a gente parar e analisar, a gente consegue aí encontrar várias respostas, muitas delas na gente mesmo, tá? Então é isso aí, não deixe de fazer o Ho'oponopono para limpar toda aquela sujeira que precisa ser limpa, muita sujeira aí que está guardada de maneira inconsciente, que a gente não tem nem noção de que precisa ser limpa, mas com o Ho'oponopono, quando a gente começa a fazer o Ho'oponopono, essas sujeiras começam a limpar pouco a pouco e aí as coisas incríveis, maravilhosas começam a se manifestar na nossa vida também, pouco a pouco, e muitas delas vêm assim que chega, a gente fala, nossa, as coisas boas agora começaram a fluir, né, de maneira incrível. Faça o Ho'oponopono, mas faça todos os dias e faça sempre primeiro para você, usando sempre o seu primeiro nome ou aquele nome que você se conecta, de repente o seu apelido, mas faça todos os dias e não desanime jamais, porque você merece ser feliz. Afinal, você é filho do Criador de tudo e de todas as coisas. Fique em paz, beijos, até o próximo vídeo.